Olá, você! Estamos aqui iniciando mais um programa do canal De Coração para Coração. Eu aqui, Josi Oliveira, com um casal lindo aqui, especial, convidados especiais aqui, que eu estou muito feliz e grata por estar com eles aqui, o pastor Jay e a Lu, né? Vamos chamar Lu Bauman. Eles são líderes aqui da comunidade de Orlando, fazem parte da liderança no Ministério Brasileiro da First Orlando, aqui da região da Flórida, uma igreja bem conceituada, que é liderada pelo pastor Dave também. Então, nós estamos aqui nesse bate-papo. Vamos falar hoje como construir um lar feliz. Por isso que eu os convidei, porque eles têm uma essência disso. Eles são pais de 3 crianças lindas, têm uma vida linda, uma cachorrinha também aí, são 4 filhos lá, né? E eles vão compartilhar um pouquinho da história deles aqui também durante esse bate-papo. E o pastor Jay, ele é americano, mas fala português. Vocês vão perceber aí o sotaque dele. E ele aprendeu isso também lá no Brasil. Eles vão conversar um pouquinho sobre isso. Antes de eu passar a palavra para eles, eu quero ler Salmos 128, que diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você, sua esposa, no interior de sua casa. Será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu escolhi esse tema porque realmente aqui fala um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? Da felicidade, de como que é esses caminhos, e a gente vai deixar bastante dicas aqui para vocês também, e vamos compartilhar mais textos bíblicos durante essa conversa. Então, começando com o senhor pastor Jay, fique à vontade para se apresentar. Obrigado, é realmente um prazer estar aqui com você, Josi, e todo mundo que está ouvindo essa podcast, essa gravação. E eu atualmente estou servindo como pastor do campus brasileiro aqui na First Baptist Orlando. Como muitos sabem, né, Orlando tem poucos brasileiros, não, muitos brasileiros. E então, graças a Deus, a comunidade tem crescido bastante ao longo dos últimos anos, e tem sido uma alegria e realmente uma alegria total pastorear essa comunidade. Eu passei 10 anos no Brasil, no Rio de Janeiro. A minha esposa, Lu, claro que ela é brasileira, e eu já, antes de conhecer ela, eu já tive um amor para o Brasil, mas conhecendo ela, só fortaleceu isso. E logo depois a gente acabou mudando para lá, onde eu passei uma década, como falei, na cidade do Rio, pastoreando, plantando igrejas, trabalhando nas comunidades, fazendo obras sociais, várias coisas ao longo dos anos, até que Deus nos chamou de volta para a nossa terra e, felizmente, para trabalhar com o povo que eu amo, que é o povo brasileiro. Então, tem muito mais com a minha história, né? Além do Lu, claro que nós temos 3 filhos, a Sofia, que tem 12, a Olivia, que vai ter 11 semana que vem, e o Joshua, que acabou de ter 5 anos. Então, apesar de ter 50 anos, eu tenho um filho de 5 anos, então eu preciso de muita oração e combustível todo dia para conseguir, que não é fácil, não. Imagina. O pastor também é líder, né, diretor do Restore Brasil, né? E é um plantador de igrejas também, não é isso? Exatamente. Eu plantei uma igreja aqui na comunidade de Lake Nona, um bairro aqui no Orlando, em Orlando aqui. Plantei uma igreja na Barra da Tijuca também, chamada Igreja Redentor. Felizmente, as 2 igrejas ainda estão de pé. Inclusive, a gente plantou algumas outras campuses e com outras pessoas, mas Restore Brasil é uma organização que eu iniciei focado muito na expansão do reino de Deus, com a plantação de novas igrejas, o treinamento dos pastores e desenvolvendo projetos sociais. Então, isso foi o foco durante meu tempo no Brasil, e atualmente ainda nós temos 4 missionários no Brasil, americanos, trabalhando com essa organização. Então, frequentemente eu vou levar viagens missionárias para o Brasil e também para Moçambique, onde a gente vai em novembro também. Então, Deus tem sido muito gracioso. Eu e Lu, nós temos um coração muito missionário e gostamos de, vamos dizer, flexar esses músculos quando a gente puder.
Maravilha. E a Lu também é advogada, uma carreira de advogada no Brasil, né, Lu? Líder de mulheres, já trabalhou em vários projetos, também lidera as mulheres aí no ministério, junto com o pastor aí, né, apoiando, né? E tem feito também um trabalho incrível, muito dinâmica, né? Eu vejo sempre os convites, né, dos eventos, e a Lu também veio brilhar e abrilhantar mais ainda nessas mulheres com essa liderança. Fala um pouquinho então, Lu. Obrigada primeiro, Josi, pelo convite. Estamos felizes de estar aqui com você. Você é uma pessoa que participou ali de alguns eventos nossos, né, da conferência, do Chá das Mulheres, nos abençoando. Então é um prazer, né? Agora a gente está aqui participando do seu canal. Eu já participei antes de 2 episódios, fiquei muito feliz. Em relação à igreja, assim, é isso mesmo que você falou. Eu trabalhei por muitos anos, né? Foram mais de 20 anos de carreira de advocacia. Mas desde que isso assim já começou desde o Rio de Janeiro, mas quando eu mudei para os Estados Unidos, o coração ferveu assim, né, mais para o ministério, no sentido de trabalhar com mulheres, liderar grupos de vida e estar do lado do meu marido, né? Porque sempre estive, mas de uma maneira mais intencional, porque de estar apaixonada como ele, né? Que largou a sua carreira, né? Outros planos que na época que ele era solteiro para o Ministério. Então, realmente, o grupo de mulheres da First ele tem crescido a cada ano. Hoje, assim, a gente tem a Nanda também, que tem nos ajudado. Então, assim, eu vejo como é que o Senhor, né, quando a gente se coloca à disposição, ele faz florescer. E foi isso que a gente viu nesse trabalho. E a ideia é trabalhar eventos diferentes, porque somos diferentes. Então, às vezes, um evento externo, né, que eu faça, ele não vai atrair um público, mas aí tem um outro público. Então, hoje a gente pensa também em fazer alguma coisa para as senhoras, para a terceira idade. Então, assim, para que a gente possa atingir, porque a gente tem tanto que aprender, né, com as gerações que estão na frente, tantas jovens vindo aí, né, se casando. Então, é o que a gente tem feito, realmente é servir ao Senhor na igreja da First, que a gente ama tanto, né? Então, eu sou aí uma auxiliar do Jay nesse trabalho. Maravilha, muito bom, gente. Então, vamos entrar aqui nesse tema, né? Um tema tão desafiador, né? E quando a gente fala como construir um lar feliz. E aí Deus trouxe no meu coração, mostrando essa desconstrução de valores que nós estamos vendo hoje, né? Principalmente no valor família. Então, a gente vê isso até pela arquitetura mesmo, né? Quando a gente viaja, sai do nosso mundinho, a gente vê tantos prédios, tantas construções maravilhosas, mais antigas até, né? Se você vai para a Europa, então. E aí eu fico pensando nessas construções que a gente tem aqui na Flórida, elas se fazem tão rápidas. Será que elas estão sendo bem fundamentadas, né? E aí eu fico pensando nesses furacões que vêm por aqui, por que as casas são destruídas tão rápido? Meu marido também trabalha nessa área, entende dessa área de construção. E aí eu fico fazendo a analogia disso com a fundamentação. Se nós formos bem fundamentadas, né, com uma construção, quando ela é bem fundamentada, nós aí sim teremos mais segurança que esse prédio ou essa casa não vai desabar com facilidade, não é? E assim também a gente traz para dentro da vida com Deus, não é, pastor? Dessa fundamentação que a gente precisa ter e para construir esse lar feliz, não é? Quantos desafios? Conte aí um pouquinho da sua experiência e compartilhe conosco, com essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que de repente estão vivendo aí um lar destruído, estão vivendo problemas com os filhos Sim. ou com os cônjuges, né? Sem quiser ser uma pessoa muito alarmante, não sei a palavra certa, né? Ah, eu acredito que nós estamos realmente enfrentando uma furacão constante nos dias em que a gente está vivendo. Eu não sou uma pessoa que é dada muito à teoria de conspiração, nem de achar um demônio atrás de cada arbusto. Não sei se isso faz sentido. Essa frase em inglês faz sentido, mas a verdade é a seguinte: o que nós estamos vendo com respeito da família ao longo dos últimos 2, 3 anos com a cultura é alguma coisa impressionante, não de uma forma boa e sem precedente.
quer dizer, Satanás realmente tem toda a intenção de destruir a ideia da família nuclear. Isso é evidente em todas as áreas. Antigamente era evidente só em alguns, vamos dizer, alguns domínios, né? Alguns domains. Hoje em dia é muito difícil criar filhos na sociedade que cada vez menos está interessado nos valores judeus cristãos. Então, nós precisamos realmente resistir. Muitas pessoas ao longo dos últimos anos falaram sobre essa ideia de ser resistência, mas a verdade é, a verdadeira resistência hoje em dia é catequizar seus filhos, ensina eles os 10 mandamentos, ensina eles em casa, comer juntos como família, não deixe eles sempre na tecnologia, e leva eles para a igreja e ensina eles os caminhos do Senhor. Essa é a verdadeira resistência. Essa que a gente precisa fazer. Porque esse furacão é forte demais. E eu gostei muito da sua analogia, porque se a casa não é fundamentada, se a fundação da casa não está no Senhor, não tem jeito, vai ser destruído. E isso que nós estamos vendo e cada vez mais. No gabinete aqui, regularmente, eu tenho adolescentes, pré-adolescentes confusos sobre o gênero, confusos sobre a questão da orientação sexual deles, a confusão porque os pais não estão, infelizmente, vivendo a vida coerente com o que eles acreditam. Cristãos cada vez mais dados aos vícios, né, que são mais populares e aceitáveis no mundo, como fumar maconha, essas coisas. E eu, como pastor, eu entendo que o nosso foco não pode ser comportamento acima de tudo, porque comportamento, na verdade, não sei a palavra, mas tem alguma coisa atrás do comportamento que é mais profundo, que tem a ver com o coração, que tem a ver com os ídolos na vida daquela pessoa, que tem a ver com os anseios daquela pessoa. Então, às vezes, também na área de parenting, nós queremos sempre mudar comportamento sem tratar as coisas mais profundas. E leva mais tempo, mais energia, é mais difícil. Mas quando a gente trata essas coisas mais profundas, a gente está no caminho de construir uma casa na rocha sólida que é Cristo. Exige energia. É muito, mas muito mais fácil deixar meu filho de 5 ou 10 anos ficar no iPad de 6 a 9 horas da noite, toda noite, do que parar, conversar, brincar com ele e fazer um colchinho. É muito mais fácil. Então, é preguiça que a própria família cristã muitas vezes tem, que infelizmente causa, às vezes, os filhos de começar a desviar. E infelizmente hoje em dia, eu vou dar uma parada aqui para Lu compartilhar também, mas hoje em dia, antigamente o battleground, uma guerra de batalha, o campo de batalha era o high school. Era, 15 até 18 anos. Hoje a batalha é mais no final de elementary school e no início de middle school, tipo, as crianças na série de 3, 4 até 6, 7, 8. Se você não conseguir, hoje em dia, desenvolver uma visão contracultural, se você não conseguir implementar uma cosmovisão cristã com seus filhos a partir entre essa idade de 8 até 12, 13 anos, infelizmente, a grande maioria vão ser seduzidos pelo mundo e eles vão acabar indo o caminho do mundo, mesmo que eles tenham alguns elementos da cultura cristã, o próprio pensamento não vai ser alinhado com a palavra de Deus, nem com os pais, né? Então, alguns pensamentos aqui. Muito Para bom, você. pastor. Inclusive, é interessante o senhor focar nisso, né? De 3 a 6 anos está sendo mais desafio que antes era mais para a pré-adolescência, né? Então, como realmente essa casa precisa ser edificada logo cedo, né? Já nos primeiros minutos de vida dessa criança, né? Eu acredito que até no ventre da mãe, né, se os pais proclamarem a palavra, né, declarar, profetizar na vida dos filhos, olha que autoridade os pais têm, se cada um se levantar fazendo o seu papel em sua casa, nesses
nesses momentos já, a partir do momento que você pensou em ser pai ou ser mãe, né? Eu acho que já tem que começar a fazer isso, não é, Lu? O que você fala sobre isso? Não, eu concordo com isso que vocês estão falando e eu fico pensando assim, né? Essa geração, isso já vem de alguns anos, mas hoje em dia a gente não sabe o processo das coisas, né? Principalmente, eu acho que de uma forma geral, até no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tudo está pronto, né? A gente não sabe o tempo para ficar um bolo ficar pronto. Todo mundo quer tudo pronto. Quebrou alguma coisa, eu jogo aquilo no lixo, principalmente aqui, porque é muito mais barato e compro outro, né? Então, assim, essa geração, os meus filhos mesmo, eles querem tudo muito rápido, né? A gente quer as respostas. Isso tudo gera uma ansiedade, tanto na família, né? Como também nas próprias crianças, na estrutura familiar. Eu lembro que hoje de manhã eu acordei um pouco atrasada, eu tenho que acordar cedo, bem cedo, para poder fazer a marmita deles e tal. E aí existe um processo, eles estão acostumados, a marmita já está pronta, né? Então, eu ainda estava ali fritando o franguinho, e aí dá aquela agitação na gente. E muitos pais, eles querem ter os seus filhos espirituais, querem ter os seus filhos na igreja, mas o que eles investem durante a semana e ao longo? Porque é um processo. Eu não vou botar uma semente, né, não sei, de um tomatinho, vou ter amanhã o tomate ali, a árvore do tomate, eu preciso regar aquela semente, eu preciso botar em boa terra, eu preciso ter uma iluminação correta. Então, assim, os pais, às vezes, eles chegam para a gente, né, e falam, mas como é que eu tenho um filho assim? Né? Mas o que eu estou investindo? Quantos pais estão investindo em tantas outras coisas, né? De levar seus filhos para shows? Não sou contra, mas assim, a prioridade muitas vezes de uma família é só o social, é só o cinema, é só aqui os parques. E aí você quer que o seu filho seja espiritual quando a gente está, né, tá plantando coisas que são seculares. Então, assim, o que eu percebo nessa fundação, a gente tem que ver o que a gente tem plantado, como é que a gente tem adubado essa terra. Porque essas crianças, elas estão férteis, né? Assim, ali estão esperando, estão para receber. E como o Jay acabou de falar, é claro que meus filhos também usam telefone, também usam a televisão, mas assim, a gente limita isso, porque se eles só receberem isso 24 horas por dia, no final, né, de agora até o Natal, quem é que eu vou ter, né? Qual vai ser a criança de 11 anos que eu plantei durante esses 6 meses? E daqui 1 ano? E daqui 2 anos? E não adianta a gente botar essa responsabilidade na igreja, porque muitos pais, ou na escola, porque muitos pais falam assim, e eu já ouvi isso algumas vezes, meu filho agora ele está indo, estou indo todo domingo para a igreja, e ele também coloquei numa escola cristã. Então, agora ele vai ser cristão. Então, assim, quando o exemplo daquele pai é o pior possível. E quantas vezes nós, né, agora falando como mulher, podemos influenciar o nosso lar? Eu vejo isso por mim. Se eu estou calma, se eu estou focada no Senhor, se eu estou lendo a Bíblia, as crianças naturalmente olham aquilo como uma referência. Se eu estou desfocada, se aquilo não faz parte da minha vida, não adianta eu mandar, vai lá ler a sua Bíblia, vai lá fazer seu devocional, e que não vai acontecer. É interessante porque eu faço um curso um estudo bíblico em inglês aqui, ele é mais profundo, né? E a minha filha de 12 anos, para fazer 13, ela acabou de ler a Bíblia. Eu fiz um planejamento para ler em 1 ano, ela leu agora, acabou agora já, né? E a gente ficou super feliz com isso e tudo mais, estamos celebrando ainda, né? E aí, só que ela falou, mamãe, e agora? Porque ela precisa do meu direcionamento. E aí eu falei, filha, você quer começar de novo para deixar para janeiro, para você ler, sempre todo ano ler a sua Bíblia? Ou você quer estudar um pouco mais? Aí ela falou, posso pegar a sua apostila de Gênesis? Aí eu falei, ela não vai gostar, pensei, né? Não vai gostar, mas porque ela me vê fazendo aquilo,
Aí ela falou, mãe, eu consegui entender tudo. E aí ela está estudando, a mesma coisa que eu estudo. Olha que legal. Então, assim, e eu não estou falando isso, Josi, para trazer nenhuma glória para mim e para o Jay, não, mas porque não é fácil. Às vezes, quando ele fala, seria muito mais fácil botar todo mundo na frente da televisão algumas noites do que a gente não permite televisão durante a semana, né? Nem tecnologia, segunda a sexta. Mas seria muito mais fácil, mas é um preço que o Senhor tem nos abençoado. Aí, quando eu olho os frutos, eu falei assim, ai, valeu a pena, sabe? Sim. Querido, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que podemos continuar, mas eu só acho, é um outro assunto, né, de tecnologia em geral. Eu acho que hoje em dia, 50% de bom parenting é limitando a tecnologia, usando apropriadamente e entendendo que tecnologia não é bom, particularmente para as crianças menores, que 6, 8 anos, é muito ruim para a própria cabeça deles. E junto com isso, eles têm menos tempo outside, afora, então eles não sabem como brincar, eles não sabem como ser social com amigos, eles não sabem interagir com vizinhos, eles não sabem até falar com alguém pela primeira vez. Tem muito dano com uma pessoa, com um menino ou menina obcecado com tecnologia. E, infelizmente, já tem pais cristãos, eles estão deixando. Eu acho que a gente nem está vendo, a gente nem sabe as consequências a longo prazo de tudo isso. Então, realmente não é um conceito muito complicado. É um conceito muito simples. Limite tecnologia, mas é muito complicado colocar na prática. Não é fácil. Eu diria isso. Até para nós adultos, né? Vocês A falando gente isso, eu vê... lembrei. Eu tenho alguns clientes que eu atendo, eu começo a atender a partir de 15 anos, né? Não atendo criança, mas aí eu percebo o desafio desses pais quando eu digo, olha, precisa ter mais interação, precisa ter mais presença, construir memórias, né? Memórias lindas que esses jovens possam realmente consolidar isso ao longo prazo. E aí alguns pais até falam assim, é difícil, né? Quando era na minha época, eu não tive isso, eu não sei como fazer, né? Então, é realmente um desafio, vocês têm aí idades diferentes, né? É um desafio para os pais, como vocês falaram, é mais fácil agora, às vezes, deixar a televisão, deixar a tecnologia, mas é uma decisão que é todos os dias, não é, gente, para ser tomada, né? Porque vocês estão investindo nessa semente, na fundação, para que quando eles cresçam, não se desviem dos caminhos, como diz lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desviará dele, não é? E assim, se a gente pensar como decisão, se todos os dias eu preciso tomar uma decisão, ou eu peco ou eu não peco, ou eu sigo para o caminho, para os princípios do Senhor, ou não, né? É decisão. E da mesma forma, os pais precisam terem essa consciência, né? Que é decisão de abrir mão do que eles estão vivendo, o prazer imediato deles, para construir ali, como vocês falaram, ser modelo. Se você vê alguém fazendo, você vai fazer, não é? Do mesmo jeito da igreja. Se a igreja, se os discípulos andam perto dos pastores, vão ver como que é a vida desses pastores, não é? Da mesma forma vão ser as crianças, né? É verdade. E a gente também, Josi, vê, tem um livro até para quem tem filho pequeno, eu até indico, que é um livro muito bom, que é Pastoreando o Coração da Criança. E esse livro, ele trata um assunto que eu acho muito importante. Ao invés, aquilo que o Jay falou no início, a questão do comportamento, que sempre tem alguma coisa atrás, né? Assim, né? Por que esse comportamento? Ao invés de você ver um comportamento mal e ficar muito bravo com aquilo, né, e ficar frustrado com aquilo, mas tentar mudar a sua mente e ver sempre o mau comportamento como uma oportunidade de você ensinar o que é certo, ensinar o valor correto. Então, por exemplo, minha filha mentiu, né? Vamos lá, mentiu. Ao invés de eu ficar desesperada, como é que ela pode mentir? Uma família, né, que ensina que mentir é errado, nananana. Mas a gente aproveitar
esse ambiente seguro, porque nossos filhos ainda estão num ambiente seguro, e a gente poder ensinar e falar, Senhor, obrigada pela oportunidade que ela mentiu aqui em casa. Então, assim, não foi fora. E a gente aproveitar e criar esse caráter, ensinar o que é correto. Então, em tudo, né? Dei aqui um exemplo da mentira, mas pode ser em qualquer coisa, mas a gente olhar realmente o mau comportamento como uma oportunidade de ensino. É muito bom que você falou, porque muitas pessoas têm vivido essa vida assim de peso, né? Muitas pessoas dizem, é peso. Eu conheço alguns casos de pessoas que se afastaram do evangelho por causa desse peso que os pais trazem, né? Isso não é muito comum, não é muito fácil, né? Claro, mas o peso da religiosidade, não de uma vida, de um relacionamento íntimo com Deus, né? Para mim, eu acho que um dos principais pontos é o processo individual que a gente tem que viver, porque assim a gente cresce, a gente gera um ser humano realmente espiritual e não alinhado a muitas regras, que às vezes essas regras nos afastam, né, da essência de Deus, nos afasta dos valores de Deus, dos princípios bíblicos mesmo, não é? O que vocês acham disso? Eu acho que sempre nós temos a tendência de realmente depende do nosso background, porque muitas pessoas que, vamos dizer, cresceram em ambientes mais fundamentalistas ou legalistas têm a tendência de, às vezes, reagir, querem muita liberdade, às vezes viram, às vezes, desegrejadas, ou até ex-evangélicos, em alguns casos, ou até acabam escolhendo partes da Bíblia que eles querem seguir, outras partes não, porque eles experimentaram muito trauma no ambiente de bem religioso, que não é sinônimo necessariamente com uma igreja saudável. No outro lado, nós temos pessoas que estão no oposto, né? Pessoas que vivem uma vida no mundo muito e eles encontram uma igreja, encontram muita coisa em Cristo, mas com o tempo, se não forem cuidadosos, eles acabam virando religiosos e achando que a visão que eles têm sobre tudo tem que ser a visão de todo mundo, e eles acabam valorizando doutrinas secundárias, vamos dizer, focando em coisas secundárias, não em coisas de primeira importância. Então, eu acho, para mim, o comportamento em geral, behavior em geral, tem a ver com nossas crenças, tem a ver com nossos valores. Quanto mais nós mudamos nossas crenças e valores, conforme com a palavra de Deus, mais o nosso comportamento vai mudar. Então, a minha filosofia de ministério é realmente focar muito na questão de valores e crenças que são baseadas na palavra de Deus, em vez de simplesmente comportamento. E não é diferente na área de criar filhos. Se eu focar em não faz isso, não faz isso, não faz isso o tempo inteiro, e não tem nenhuma base além da minha palavra, eventualmente eles vão querer... Por quê? Eles vão querer saber por quê. E se você não tem uma base bíblica, eles vão começar a desacreditar em você, e isso fica complicado. Então, é muito importante que nós estamos alinhados com a palavra de Deus, porque quando a gente não está, a gente acaba confundindo os nossos filhos, da mesma forma que a gente confunde os outros, né, com o nosso testemunho. Então, eu sempre falo na igreja, é muito importante que a gente não busca perfeição, mas a gente busca coerência. Embora eu acho que perfeição, tecnicamente, a Bíblia diz que a gente deve perseguir também, mas é muito importante ser uma pessoa coerente. A igreja é marcada por hipocrisia, a igreja evangélica brasileira também tem muito esse problema. A gente também americano tem muita gente que fala alguma coisa, blá, 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 religiosa, mas não tem a vida coerente, e isso é complicado demais. Eu lembro quando eu morava no Brasil, com Lu, muitas vezes eu cheguei em ambientes, às vezes, com muita gente de, vamos dizer, classe A. O momento que eu falei que eu sou pastor, eles não tinham interesse em falar comigo, porque tinha preconceito contra tais pastores por causa de televangelistas, de manipulação. Infelizmente, tem um mancho, né, nessa título para muitas pessoas.
Então, precisamos redimir isso, claro. Para mim, eu vou fazer o que Deus me chama para fazer, isso não me abala, mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que existe realmente o problema com o testemunho dos cristãos, na nossa cidade maior, uma forma de mudar isso é realmente vivendo vidas coerentes, e não diferente com os nossos filhos. Então, eu não pretendo, em frente da minha congregação, sei lá, de 700 pessoas, falar, cara, como meus filhos são excelentes, como eles são no máximo em tudo, porque eu quero que eles saibam que eu estou na luta como eles. Eu estou fazendo o meu melhor, eu tenho filho com problema, eu tenho filho às vezes que não me respeita, eu tenho filho que às vezes precisa de ajuda, uma terapia, alguma coisa assim. Eu não tenho filhos perfeitos, e a maioria não tem. Mas eu acho que, assim, eu posso conectar muito melhor com as pessoas, quando eu comunico com eles, em vez de ter essa vislumbre, holofoto de uma família perfeita cristã, porque isso não existe. Atrás das cortinas, você vai descobrindo que é uma outra coisa. Então, vamos ser reais. Vamos ter coerência. A gente vai ser perfeito. As pessoas nem têm expectativa de perfeição de mim como pastor, mas vamos viver com vidas coerentes. Vamos ter filhos que têm uma certa coerência com as crenças nossas, que vivem vidas coerentes. Não vão ser perfeitos. E eu acho que nosso testemunho, no longo prazo, vai produzir fruto. Muito bom, eu também acho. Lu, quer falar mais alguma coisa? Não, eu lembrei agora, o Jay falando, a gente morava no Rio ainda, e chegou uma pessoa na nossa igreja que ela foi dizendo todo o planejamento com o filho, né? Tudo assim. E aí eu falava, Jay, tudo que eu quero ser é como ela. Um dia eu vou ser como ela. O Jay, Luciane, não existe família perfeita. Aí eu falei, não, mas eu sei que não existe, mas ela consegue. E aí eu botei aquela pessoa aqui em cima, né? E aí, conforme a gente foi se aproximando, aí eu fui vendo que não era, porque assim não existe mesmo. E às vezes as pessoas assim, com essa coisa da internet, foi muito legal que você falou assim, Josi, que antes da gente começar, olha, a gente não faz corte, vai sair do jeito que a gente realmente fez a gravação, porque assim essa era de Instagram, de tudo tão perfeito, dos coaches, que tudo, se você fizer daquele jeito, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida. E se você seguir as 3 regras, você vai conseguir vencer todos os seus medos, anseios. Isso, assim, é muito pesado para algumas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar que existe essa perfeição. A grama do vizinho sempre parece ser mais verde, mas a verdade é que precisamos de um Deus. E aí, se a gente fala de base, a gente precisa de Jesus na nossa vida. Tudo que acontece, assim, por isso que quando eu contei o negócio da Sofia, de agora, da minha mais velha, né, de estar buscando, é graça de Deus. Sabe assim, não, eu tento fazer a minha parte, mas sei que faço limitada, não faço perfeita, mas eu vejo que é Deus atuando na vida dela. Então, assim, quando eu enxergo que não tem tanto mérito em mim, eu faço a minha parte, mas que é dele que vem, é através de oração, é joelho no chão. Porque, assim, se não tiverem essa base de muita oração e de entrega, e a gente está falando aqui de filhos, mas tem casais, a gente está falando de família, né? Tem casais que não têm filho, que talvez possam estar escutando, ou estão no início, ou não podem ter filhos. E assim, mesmo assim eles são uma família, mesmo assim eles vão ser atacados, mesmo assim eles precisam dessa base de oração. E de alguma forma a gente sempre pode frutificar. A gente pode ter filhos espirituais, a gente pode abençoar aqueles que estão na nossa volta, no nosso grupo de vida, na nossa igreja. Quantas pessoas precisam de um abraço, sabe? Só que quando a gente não está cheio de Jesus, a gente não se encheu, a gente não consegue dar, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se nem a gente tem isso, então, assim, a gente tem que pensar muito assim nisso, o que a gente tem colocado, como a gente tem começado os nossos dias, né? A gente tem que se enchido, a gente tem orado, a gente tem buscado o Senhor, porque
a verdade é que é tudo a base para a mesma coisa, seja para a filha e para a nossa própria vida. Se a gente não tem sentido disso, o que, que vai... Basta conviver com uma pessoa, né? A gente pode ser muito lindo aqui na tela, mas só convivendo é que a gente vai ver o que está saindo. E aí, às vezes, a gente se perde. E não é para se desesperar. Se a gente está errado, assim, a gente retoma e a gente recomeça, porque o Senhor sempre nos dá a chance de recomeço, né? Quantas vezes, assim, no meu relacionamento mesmo com o Jay, ou eu ou ele, a gente falou alguma coisa que não deveria ser falada, agiu de uma maneira que não precisava, né, ter agido. E é a questão do perdão, de tirar o orgulho, sabe, de dizer, me perdoa, eu estou errada. Não era a forma que Cristo quer que eu me comporte no meu relacionamento com você, não é assim. E a gente recomeçar. E os dois, né, humildes aos pés do Senhor, pedindo perdão, porque somos falhos, precisamos desse Deus, nos aperfeiçoar. É isso aí, olha. Então, a gente tem falado como construir um lar feliz. Vamos resumindo aqui no que a gente já falou. O pastor falou congruência, né? Ser congruente naquilo que você tem falado, tem vivido, a Lu também. Colocar o princípio que somos nós, né? Essa vida, essa intimidade. Se é para você vai cobrar a leitura da palavra, leia a palavra, né? Dê um modelo. Se o seu filho fez alguma coisa de errado, ou o seu esposo, ou a sua esposa, então, vamos conversar, vamos liberar o perdão, vamos aproveitar essa situação para, então, construir algo novo, um ensinamento diante disso. Foi muito importante esse exemplo que a Lu falou, né? Se o filho mente. Então, não vamos repreender esse filho, deixar ele se sentir mal por aquilo de uma forma ruim. Vamos trazer um aprendizado e ensinar ele que a verdade precisa ser dita, porque são valores, integridade, né? Nós temos um Deus íntegro. E o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não for dependermos do Senhor, nós não conseguimos ter esse lar feliz, não é, gente? É isso mesmo. E só para completar agora você falando, veio aqui na minha cabeça, né? A gente tem que saber também a intenção dos nossos corações. Por que eu quero essa criança cristã? Vamos supor agora no exemplo de filhos. Por que eu quero que ele seja? É porque eu quero mostrar bom comportamento? Porque eu quero mostrar que ele na igreja ele faz tudo direitinho, que ele lê a Bíblia? É para isso? Ou porque eu quero realmente que ele vá para o céu e viva com o Senhor, que ele tenha uma vida abundante nessa terra, que ele fale, que ele ame, que ainda que venham momentos difíceis, eu amo ver o meu filho estar no caminho do Senhor, né? Independente que se meu sonho é que meu filho seja médico, e se ele fale que vai ser um pastor ou um missionário, eu fale, bendito seja o nome do Senhor, é o que o Senhor chamou. E quantos pais são contra filho ser pastor ou ser missionário? Mesma coisa um marido. Eu quero que meu marido seja cristão para que ele cresça, que ele vá para o céu, ou porque eu não quero ser traída, porque se ele for para a igreja, eu não vou ser traída, ou eu não vou ser abandonada. Menor, né? Então, a gente tem que ver as intenções do nosso coração também, sabe? Nessa busca, porque isso também vai refletir assim naquilo que a gente tem ensinado para os nossos filhos. Nos propósitos. Muito bom. Pastor, para a gente finalizar, então, o que o senhor finaliza aqui para nós, deixando aí mais uma chave aí para as pessoas pegarem aí e usarem? Eu acho, quando eu faço baby dedications, né, a consagração de nenês, eu sempre falo com os pais, é quase como você está fazendo os votos de um casamento, né? É tão importante aquele momento, às vezes as pessoas nem sabem, às vezes desprezam um pouquinho, só uma oraçãozinha, eles não percebem esse momento, né? Mesmo que na igreja batista a gente não acaba batizando, mas a gente consagra, mas tudo bem. O que eu quero dizer, naquele momento a gente está dizendo exatamente o que você acabou de falar, aquele versículo, que precisamos fazer tudo possível para ver os nossos filhos crescem no Senhor e andam nos caminhos do Senhor. E nós precisamos levar isso a sério. E nós precisamos fazer isso a partir de 0 anos. Isso é um trabalho para nós.
os nossos filhos não são, a gente não são donos deles, nós somos mordomos. E Deus nos dá os nossos filhos para uma época de 12, 15, de 18 anos no mínimo, se Deus quiser. E a nossa responsabilidade dada por Deus para fazer ao máximo para essa filha conhecer a Deus. Essa coisa mais importante do que se eles são bons em voleibol, se eles são bons em futebol, ou soccer, se eles estão tendo melhor grades, o melhor relatório acadêmico. A coisa mais importante, acima de tudo, que eles estão andando no Senhor, porque é essa coisa que vai fazer diferença para a eternidade deles e também vai ajudar eles a superar os momentos difíceis na vida, porque como Jesus falou, neste mundo você vai ter problemas, e não é diferente para qualquer criança crescendo. Precisamos orar muito por nossos filhos, porque o mundo é cruel, mas graças a Deus nós estamos servindo o Senhor, um Salvador que é muito maior e muito mais capaz. E Ele pode nos ajudar a vencer todos os dias. Tanto em parenting, também para que os nossos filhos realmente andem nos caminhos do Senhor. Muito bom, maravilha. Então, gente, é isso. Nós acho que já entregamos muita coisa aqui para vocês que estão aí nos ouvindo nessa hora, que vocês possam colocar em prática. Assiste o vídeo mais uma vez, se for preciso, mas pega tudo, anota e realmente aplica, porque assim você vai construir um lar feliz. Muita gratidão a vocês por terem ficado comigo. A gente passou um pouquinho aí do tempo, espero que esteja tudo bem no horário de vocês, né? E que assim a gente possa compartilhar mais ainda esses valores, essa casa feliz realmente construída no Senhor. Um abraço para vocês, viu? Beijo para vocês que estão nos assistindo. Ó, não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga, pelo menos 5 pessoas. Eu tenho certeza que você tem aí na sua agenda e pode compartilhar, que você vai abençoar a vida delas também. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. O que você achou? Se você quiser que a gente faça mais convite aos pastores aqui também, nos avisa aí que quem sabe eles têm uma agendazinha para nós. Beijo grande, tchau, tchau.